Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse podcast eu. Ai, nossa, peraí. Nunca É, aconteceu isso, travar na introdução. Inclusive, eu ia falar isso também. Se acontecer alguma coisa, assim, tipo, espirrei, eu posso parar, tá? tá Nunca tranquilo, gaguejei Fê. na introdução, mas sempre é a primeira vez, né? Bem, vamos lá. Vou começar de novo. Ai. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de dados e estatística, onde eu trago convidados e convidadas que falam sobre suas trajetórias e carreiras no mundo dos dados. A convidada de hoje é a Mari Rufino, que é cofundadora do Mulheres em Dados e analista de dados na Hotmart. Mari, seja bem-vinda ao Estatisticast. Obrigada, Fê. Uma honra estar aqui. Ai, obrigada. Nossa, eu me sinto honrada de ter você aqui e eu fico muito feliz que você esteja feliz de participar e contar sobre a sua trajetória. Então, comece aí se apresentando para o pessoal. Tá. Eu sou a Mari Rufino, sou publicitária de formação. Sei que muita gente olha para isso e fala assim, ué, mas como que você está em dados, né? Mas a gente vai contar sobre isso hoje. É, Sou mãe da Maia também, uma criança de 2 anos e 5 meses. Sou analista de dados, num time de inteligência artificial na Hotmart. E eu brinco que sou uma pessoa que seguro muitos pratos, tento equilibrar vários. Alguns eu consigo segurar e outros tantos eu deixo cair. Acho que essa é um pouco de quem é a Mari, assim, da fila do pão. É aquela questão, né? Como que você faz tudo ao mesmo tempo? A gente vai fazendo o que dá quando dá e o que não dá, É não isso. feito. Alguns pratos ficam, outros pratos caem no chão. É, a questão dos pratos eu gostei. Então conta, como é que você começou a sua carreira? O que que aconteceu no mundo da publicidade que você hoje é analista de dados? Tá. É, eu costumo dizer assim que a minha jornada, a minha carreira, ela começou depois da faculdade, né? Assim, fiz estágio e comecei a trabalhar na área de comunicação. Trabalhei em vários setores assim da comunicação, em agência, trabalhei na Orquestra Sinfônica da USP, então muito vinculado assim ao setor público. E depois eu caí, né, onde eu queria mesmo trabalhar, que era no terceiro setor. Eu fiquei 5 anos no terceiro setor, quase seis, lá como analista de comunicação, como estagiária no começo, depois como analista de comunicação. E eu comecei trabalhando lá com design, assim, muito voltado para social media. E aí eu fui gostando muito, assim, dessa parte de produção de relatórios, gostava bastante de mensurar impacto. E aí eu fiz um curso sobre mensuração de impacto e aí o professor apresentou o Python assim para mim. Eu lembro de olhar para aquilo e falar assim, gente, isso é muito legal. Um dia eu quero trabalhar com isso, mas a vida segue, né? Sabe aquelas coisas que a gente tem, eu brinco assim, a gente tem vários projetos que a gente vai colocando na gaveta e para um dia, para um dia, para um dia. E esse era um deles, né? Eu tinha essa ideia de um dia trabalhar com isso. É, e aí veio, no começo da pandemia, eu engravidei, na verdade, eu engravidei antes da pandemia, veio a pandemia, a Maia nasceu, e ela nasceu em novembro de 2020, então as coisas estavam melhorando um pouco, e aí veio a segunda onda, né, quando eu estava na licença maternidade. E aí voltamos todos a ficar dentro de casa, né, em isolamento. E foi um momento assim que, na verdade, eu comecei a estudar. Eu brinco assim, acho que por duas razões. Uma por acho que quando a gente vira mãe, né, assim, quando o bebê nasce, a gente tem muita essa vontade de ser inspiração, né, para os nossos filhos. Acho que bate muito uma sensação assim de o que se eu tô falando para minha filha que ela é forte, né? Eu brinco, eu falo para a Maia sempre que ela é forte, corajosa e inteligente. Eu não posso, né, ficar guardando tantos projetos na gaveta. Eu não posso ser essa pessoa que é contrária àquilo que eu falo para ela, né? E eu acho que isso teria, sim, eu não acho que isso teria acontecido se não fosse a pandemia também, apesar, né, dessa vontade de querer ser inspiração para a Maia, mas
no isolamento não tinha muito o que a gente fazer, né? Tava trancada em casa, sozinha, eu e meu marido, né? E aí eu comecei a estudar, assim, na verdade, peguei esse projeto que estava engavetado e ele virou uma válvula de escape, assim, para mim. Comecei a estudar muito, comecei a fazer uns projetos. Eu gostei muito, 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 muito. E aí as coisas foram meio acontecendo, assim, eu não parei num dado momento e falei, quero fazer transição de carreira. Não, isso não rolou, sabe? Eu gostava do meu trabalho, estava feliz no meu antigo trabalho, mas as coisas foram meio acontecendo. Então, comecei a estudar e me engajei muito, assim, gostei muito e virei uma analista de dados, que também é uma publicitária de formação, que carrega, eu brinco assim, não, eu não passei pelo portal do mercado de dados e agora eu sou uma pessoa nova e cancelei todas as minhas vivências anteriores a essa transição, né? Eu sou uma analista de dados que tem essa jornada aí de quase 7 anos de mercado, em outras áreas, mas que também traz isso para dentro do meu trabalho, né? E eu tenho certeza que toda sua formação, suas experiências trouxeram vantagens no trabalho que você está hoje. Ah, sim, sim, com certeza. Acho que assim, tem dentro do trabalho, né, de dados, assim, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é esse olhar analítico, né? Acho que assim, o olhar analítico, eu acho uma coisa muito importante para a gente pensar, para além de ferramenta que se usa, e também conseguir se comunicar, né? Então, acho que se a gente faz uma análise super legal e a gente não consegue traduzir aquilo, é um problemão, né? Se a gente está pensando assim no meu trabalho, basicamente meu trabalho eu traduzo dado em insight. É um trabalho de comunicação assim também, né? De uma certa forma. Eu estou transcrevendo aquilo para uma pessoa que não é da área, né? Não entende sobre aquilo. Então eu trago bastante assim, né? Da comunicação para o meu trabalho. Acho que tem a parte de soft skills também, né? Que é super importante. Às vezes a gente não valoriza isso. Mas uma pessoa assim, eu me comunico muito bem, né? Consigo, me dou bem com as pessoas, eu consigo falar bem. Então, isso no meu trabalho eu acho super importante, assim, para conseguir transitar por diversas áreas, para não conseguir falar só com os meus iguais, né? Sem contar, sei lá, na parte de data vis, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. E acho que particularmente eu sou boa nisso, assim, mas também trabalhei quase 3 anos fazendo peça para não só para rede social, mas também peça gráfica, né? Material impresso. Então, acaba que assim, sei lá, vou fazer uma análise, muitas vezes os meus gráficos eles nem são gerados. O final assim, não é gerado nem no R nem no Python. Eu extraio aquilo lá e eu manipulo e vou desenhando o gráfico num outro lugar, né? Às vezes em sites, às vezes Photoshop, Illustrator, que já é já são programas que, para mim, assim, faziam muito parte da minha rotina no meu tipo de trabalho, né? É porque, claro que existem as técnicas de visualização, né, de mostrar os dados, o famoso storytelling com dados, mas muito do que a gente trabalha, a gente acaba ganhando com experiência. E no caso de visualização, eu acho que não só a experiência em trabalhar com aquilo, mas eu acredito que é questão também de treinar o olhar. Que isso é a temática aí do designer, né? O pessoal que trabalha com imagem, fotógrafos. Claro, eles têm técnica, eles têm experiência, mas eles têm aquela questão de treinar o olhar. E você acabou fazendo isso, né? Você tem o seu olhar treinado, com a experiência que você tinha com essa questão de design e acabou traduzindo aí para o seu trabalho hoje. E a comunicação, com certeza, né? Você vindo da carreira, da formação que você tem essa questão de comunicar. Claro, a gente pode ter clientes ou um chefe pode ser uma pessoa mais técnica, que vai entender é o que eu falo, vai entender o seu statistiquês, quando você fala da estatística, mas tem gente que não tem a menor ideia, que a pessoa não vai saber as terminologias e você tem que saber falar a língua do cliente.
né? E isso é uma coisa que você trouxe como vantagem. E qual foi uma dificuldade que você teve? Nossa, foram várias, Fê. Acho que uma coisa assim para mim que me lembra assim nesse começo de carreira, né, assim, na área de dados, que era eu queria eu brincava assim, queria tudo para ontem, sabe? Eu queria saber muitas coisas numa velocidade incompatível. Então, acho que essa ansiedade, sabe, vinha, imagina assim que vem muito da comparação, né, que a gente vê no LinkedIn, assim, várias trajetórias, muita gente compartilhando sua transição de carreira. E aí você fala, tá, essa pessoa chegou em tal lugar em tanto tempo. Ah, essa pessoa conseguiu produzir tal coisa depois de ter começado em um mês. E aí bate, né, assim, uma ansiedade de, tá, e eu tô atrás. E eu tô atrás, minha jornada não tá igual a dela, né? E acho também o lidar, assim, para mim, vindo, né, de uma área mais de humanas, o lidar com erro constantemente, para mim, era muito difícil no começo. Hoje já não ligo mais, assim, mas no começo era muito difícil. Hoje já aprendi a abraçar o erro e tá tudo bem. O erro, assim, às vezes no código, às vezes numa SQL. Agora já entendo, assim, que o erro é um indicativo para o acerto, sabe? Mas no começo, difícil. Então, Vamos lá. as dificuldades que você teve foram relacionadas às suas próprias é, preconcepções, né? A questão de você saber lidar com o erro, de você ter paciência e saber que não se aprende tudo em um mês, que você tem que ter a tal famosa constância, consistência e estar sempre estudando. Então, foram coisas que você teve que é, meio que entender para você mesmo, certo? É. E acho que é um processo, assim, no começo não vou falar que foi fácil lidar com isso, não, sabe? É, muitas vezes me gerava, assim, uma ansiedade, achava que não estava no caminho certo, mas, nossa, assim, hoje já estou muito tranquila de entender que isso a gente vai aprendendo, né? A gente não aprende, a gente está sempre aprendendo, as coisas estão mudando também, né? Então, não existe entre o não saber e não saber nada, né? E o dominar um assunto, putz, existem mil possibilidades, né? E a gente tem que olhar para que lugar que a gente está, né? E às vezes nem sei se a gente precisa dominar, né? Um assunto assim. Às vezes não precisamos. Tá Porque tudo também bem. não tem como saber tudo, né? E você pode ser uma pessoa que quer estudar muito e se desenvolver muito tecnicamente, até dominar, seja, sei lá, uma programação, digamos, mas e aí as soft skills? Exato. Não pode também ser muito excelente em uma coisa e ficar com dificuldade em outra, porque soft skills, todas elas, né, assim, no geral, até a comunicação, como um exemplo, é tão importante quanto, porque não adianta nada você ser muito técnico e não saber passar aquela mensagem, né? É, Total. e não tem como ser ser excelente em tudo. Alguma coisa é a questão dos pratos, né? Alguns pratos vão cair, mas a gente faz o que dá. Agora eu quero saber como é que é essa história de você ter cofundado Mulheres em Dados. Como que surgiu essa ideia? Por que essa ideia? Por que uma comunidade de mulheres? Você já estava na área de dados? Conta um pouquinho para gente. Tá. Eu e mais algumas amigas que viraram amigas, não éramos amigas. É, a gente se juntou em agosto de 21. Eu ainda não estava trabalhando com dados, já estudando muito, já sabia que eu queria atuar nessa área. Na época eu era front-end na BevTech. Eu tinha entrado num processo que essas empresas fazem um processo de treinamento, né? Você entra na empresa e passa por um processo de treinamento. Eu estava lá como front-end, para ser front-end. Mas eu não queria trabalhar como dev, eu tinha clareza disso. Só que para mim, é, na BevTech, dentro dessa área, eu estaria muito mais próxima do meu objetivo, que era atuar com dados. E, e aí eu fiz, né? Estava lá na BevTech
E a Maga Leotti, né, a Marcela, ela fez um post no LinkedIn falando, pessoal, trabalho aqui com dados e tal, tem poucas mulheres, vamos bater um papo? Sim, no LinkedIn. E a gente nem conhecia ela e tal, mas falei, vamos, né? Entrei e várias mulheres entraram nesse post também. A gente marcou uma conversa é, online, assim, no Meet. Eu lembro até que da primeira conversa a Maia era bem pequenininha, acho que ela tinha 9 meses, assim, ela participou da conversa amamentando ainda. E aí as coisas começaram a acontecer, assim, né? A gente marcou esse papo, a gente marcou, assim, próximos passos. Disso surgiu um grupo no Telegram. E aí o grupo de 10, 20, 1000 mulheres, e as coisas foram tomando proporções assim que a gente não imaginava. Hoje, acho, se não me engano, são 16 mil no LinkedIn, são 6 mil mulheres dentro do Discord. O nosso Discord é até exclusivo para mulheres. E o objetivo, assim, da comunidade, né, pelo próprio nome, ela busca ter mais mulheres na área de dados, né? A gente luta para que o mercado seja mais diverso, mais plural. Acho que todo mundo ganha, né? As mulheres ganham, o mercado ganha, então a comunidade nasce desse objetivo, né? E as meninas que, né, fundamos juntas, hoje são amigas, somos todas amigas, assim, tem várias que eu conheço pessoalmente, várias que eu nem conheço pessoalmente. Acho que a rede é legal por isso também. E a gente tem muita história lá na comunidade, assim, tem histórias até de mulheres que encontraram, né, na área de dados uma oportunidade de emprego melhor do que tinham e conseguiram sair, assim, de situação de violência doméstica. Então, a gente tem casos muito legais, assim, de mulheres que foram completamente transformadas pela comunidade. Caramba, demais mesmo, né? E saber os relatos e como você pode transformar vidas de pessoas que passam por coisas que às vezes a gente nem sabe, né? Sim, sim. E assim, mulheres do Brasil inteiro, né? A gente tem, na verdade, tem mulheres que são de fora do Brasil. A gente prioriza, claro, mulheres no Brasil, né? Tanto que a gente só fala português na comunidade e tal. Mas tem mulheres de fora. A gente existem algumas mulheres que estão na comunidade que são de Portugal, algumas brasileiras que moram fora. Mas é bem legal, assim, hoje, assim, a gente tem frentes de formação, né? Então tem cursos, tem oficinas que são dados. Tem mentoria também para várias áreas, assim, tipo, mais soft skills, mais de hard skills. É bem legal, assim, o trabalho que a gente tem feito. É muito legal. Falando nessa parte, né, de dados e de ajudar pessoas, o que que você poderia falar para pessoas que querem entrar no mundo dos dados? Dado toda a sua experiência, toda a sua vivência, a comunidade, o que você aprendeu nesse tempo. Ah, legal. Lá na comunidade, a maior parte das mulheres são mulheres que estão começando na área, né? Não necessariamente júniors na carreira, né? Assim, mas na carreira de dados. E acho assim, muito do que eu vivi e do que eu gostaria que tivessem me falado, eu trazer aqui, assim, para mim, essa questão, né, da transição de carreira, não quer dizer que antes, você tinha uma vida e depois desse portal, tudo foi cancelado, né, assim, não. Leve a sua jornada para o mundo de dados, né, assim. Às vezes é isso que vai te diferenciar, é isso que vai agregar numa análise que você está fazendo, no modelo que você está rodando. Vai deixar sua marca ali, né? E isso é muito legal. Acho que dar tempo ao tempo é uma coisa assim que eu acho que queria ter ouvido lá atrás. O aprender é um processo, a gente precisa ter tempo, precisa ter calma. Tem muita coisa que a gente acha que putz, vai precisar de mais e de repente não precisa, né? A gente não precisa não precisamos dar conta de tudo, assim, ser boa em tudo, saber todas as ferramentas, que a gente não vai conseguir, né?
É... e acho que, sim, para quem está começando, você não precisa começar sozinho, né? Assim, busque comunidades. Se for mulher, a comunidade de Mulheres em Dados está super aberta. Tem muitas mulheres que estão no mesmo momento assim de carreira, então a troca é muito mais legal quando você está ali em par, né? Conversando com alguém que está no mesmo momento que você, assim, passando pelas mesmas dores, recebendo 1 milhão de nãos nos processos seletivos. Então, trocar com essas pessoas é muito legal, né? Agora, se não for mulher, tem outras tantas comunidades também que você consegue encontrar pessoas que estão compartilhando ali do mesmo momento de vida, né? E aí, deixa eu pensar se tem mais algo assim que queria muito que tivessem me contado. Acho que é isso, assim, Fê. Acho que não apagar as nossas vivências, aprender com calma e andar junto. Sim, não precisa. A gente não. É muito mais doído quando a gente faz sozinho. Vamos falar um pouquinho da a área que você está hoje, né, de dados, afinal são várias. Você atualmente é analista de dados numa área de inteligência artificial. Como que funciona isso? Legal. No começo eu não entendia muito bem, né? Foi a minha primeira experiência como analista de dados. E para mim era muito confuso, assim, porque eu tinha o meu trabalho, e o trabalho do resto do time, muitas vezes é, parecia muito distante, porque eu não. Uma publicitária que vira uma analista de dados, de repente estava um time, todo mundo falando sobre AI, isso lá no ano passado, né? Antes de ChatGPT, que hoje realmente todo mundo fala, mas ano passado não. Me assustou, assim, falei, gente, mas meu Deus, o que que é isso? E hoje, assim, já faz super sentido, já consigo, né? Falo assim, vamos conversar sobre isso. Um analista de dados num time de AI pode ter várias funções, né? Assim, a minha função muito no time é de ou mapear oportunidades para a gente desenvolver, né, produtos de AI, ou avaliar, né, os produtos que são criados pelo meu time. Então, entender performance, se está rodando bem, se não está. Então, a ideia é que uma analista de dados consiga trazer mais inteligência para o time de AI, né? Tanto para a expansão como para a melhoria do que a gente já tem. Você então realmente começou, não na área, mas trabalhando com uma área de inteligência artificial quando tudo era mato, né? É, Pré-chat é, GPT era tudo mato. é isso, assim, no ano passado, por isso que eu brinco, assim, hoje eu falo, nossa, hoje todo mundo fala no bar, né, sobre inteligência artificial. O ano passado não era assim. Ano passado era muito difícil para minha mãe o que que eu fazia, sabe? Hoje já tá mais fácil, assim, hoje ela já entende e tal. Mas ano passado era muito difícil, porque era um tema muito distante para muita gente. Claro, dentro da nossa bolha, né, tech, não, mas fora dela era difícil. Às vezes é difícil para a pessoa entender para que serve a estatística. Eu fico, gente, estatística está em tudo. Sim, sim. Né? Então é o que você falou, quem está na bolha, né? Quem está nas áreas ligadas à tecnologia, ou na verdade qualquer área mais acadêmica, né? Tem um povo que chega aí para fazer TCC, que viu na faculdade, a tal bioestatística, econometria, psicometria, que é tudo estatística aplicada a, mas assim, acho que as pessoas não veem, né, a importância do tópico até no nosso dia a dia mesmo que não trabalhe com isso. Então, realmente é uma. A gente está aí, eu pelo menos estou aí tentando passar a palavra, né? E falando no mundo dos dados, como que você enxerga esse mundo hoje? Assim, ó, na lata, acho que é um mundo muito pouco diverso, né? Assim, acho que falta pluralidade, falta diversidade. Até de onde eu vim, assim, né? Eu estava no terceiro setor, a pluralidade, a diversidade, elas eram pressupostos das equipes, né? A gente estava muito acostumado a trabalhar com uma equipe bem diversa, né?
E, e acho que no mercado Mari, eu de... não perguntei antes, mas você fala um pouquinho o que é o terceiro setor? Falo sim. Terceiro setor é o setor, né, que a gente que contempla fundações, ONGs, né? Então são organizações que trabalham geralmente com impacto social, né? Organizações não governamentais. Então, para a gente lá, assim, era um ambiente muito diverso, né? Assim, para mim fazia muito parte do meu dia a dia lidar com diversidade. E o mercado de dados não é, né? Assim, é bem diferente disso, bem diferente. Então, até acho que a comunidade ela vem, né, nesse movimento de tentar trazer mais diversidade, mas para além, né, dessa falta de diversidade, eu acho que é um mercado muito dinâmico, né? Acho que é um mercado que tem muitas possibilidades, né? E tá em constante evolução, assim. Então, para mim, isso é muito legal, assim, de poder trabalhar em diversas áreas e transitando e sim, os assuntos não se esgotam. Para mim isso é muito gostoso. Assim, eu gosto, me sinto muito motivada de trabalhar na área de dados e pensar assim também muito no impacto do nosso trabalho. Isso para mim também é muito legal, sabe? De fazer uma análise e ver a aplicação dela, assim, o tanto que ela traz de resultado. Isso, nossa, para mim é mágico, assim, muito legal. Então acho que sim, resumindo, né, é pouco diverso, é pouco plural. Estamos tentando mudar um pouco esse cenário, mas eu gosto muito, assim, de trabalhar na área de dados. É, já virou, assim, tema, tô no bar, sempre surge um assunto, fala assim, não, mas você já pensou? E esse viés? A gente se apaixona, né, assim, é muito legal, porque acho que também como a gente pode aplicar dados em diversos contextos, a nossa vida mesmo pessoal, acaba entrando de um jeito que, de repente, assim, a gente não para de falar sobre isso, assim. Então, para mim é muito gostoso, sabe? Ver tantas possibilidades e caminhos possíveis, assim mesmo, e aí na carreira e de pensar, assim, de estudo e tal. Inclusive, falando em terceiro setor, né, que é uma área de experiência sua, eu tenho uma aluna que ela trabalha no terceiro setor e ela estava estudando estatística porque ela estava interessada em entrar no mundo dos dados, porque ela já trabalhava com os dados de pesquisas coletadas do terceiro setor. Então, ela queria melhorar, saber coletar os dados de uma forma mais eficiente, né? E saber realmente entender o que que você pode extrair dali para ajudar essa população. Então, até nessa área, né, que a gente está falando que, como qualquer área, você pode trabalhar com dados, e só fazendo uma ponte aí com uma que você trouxe. Realmente, você faz um questionário, coleta informação, você pode melhorar qualquer negócio, desempenho, efetividade e otimização e coisas dessa área, né? Não, muito legal, assim, que a gente geralmente pensa, né, assim, pensa em dados, que é o meu caso, né, eu trabalho com dados numa empresa de tecnologia, né, mas não é a única possibilidade, né, assim, eu gosto muito, mas tem muitas amigas que trabalham conectando dados de saúde, dados de educação, e é muito legal, assim, a gente pode aplicar para tudo, assim, sabe, então você pode casar, de repente, que foi um pouco do que eu fiz no começo dos meus estudos, eu gosto muito assim de estudar questões sociais. E aí as minhas primeiras análises, elas eram com dados públicos, dados do Enem, que para mim fazia muito sentido. Então eu peguei algo que eu gostava e apliquei dados. Sim, para mim foi a mágica, sabe? Porque antes eu via, putz, estava rodando um negócio no Python muito, sei lá, voltado para vendas, umas coisas que naquele momento para mim estava muito distante assim da minha realidade, né? Eu não trabalhava nada com venda naquela época. Estava muito acostumada a ver, sei lá, informações de, putz, alguns dados com recorte de gênero, de raça, socioespacial, socioeconômico. Aí apareciam uns datasets, umas análises assim, falei, gente, né, essas mais clássicas do Kaggle, para mim estava tão distante que me desanimava. E aí, quando eu comecei a trabalhar com dados públicos, nossa, aí a magia aconteceu. Eu falei assim, nossa, isso é muito legal.
que aí eu tinha algumas ideias, assim, dúvidas de, será que existe desigualdade de gênero no Enem, né? Enfim, com alguns recortes, e aí adicionando camadas, e coisas que, assim, eu achava, falava, a Mari acha. Quando eu começava a rodar o código e via assim, não é a Mari acha. Nossa, isso era muito legal, sabe? Assim, Os eu vi dados estão aí para comprovar. isso, assim, é muito legal. E quando você traz um tema que é um tema seu, acho que assim, essa é uma dica também que funciona muito para mim, que eu fui descobrindo, mas, nossa, recomendo muito. Traga algo que já é do seu universo e que já te aquece o coração e aplique dados a isso, né? E não tenta trazer algo muito distante, que está ali engessado, porque vai demorar seu aprendizado, sabe? Para mim, assim, eu não precisava que me fizessem perguntas sobre um dataset, esse do Enem. Eu já tinha várias perguntas, sim, já estavam na minha cabeça, né? Então, acho que e a gente vai alimentando, né, essa coisa, assim, do perfil analítico, de faça perguntas, questione. E acho que isso é muito legal. É questão também de ter curiosidade, né? Você mesmo já chegou e falou assim: não, eu quero olhar aqui os dados do Enem, porque eu quero saber se tem diferença de gênero, racial. Você já tinha essa coisa nata, assim, que você só queria meio que confirmar, né? Ou não, né? Também vamos falar aqui que você não foi procurar a resposta que você queria. Você acabou achando. Mas tem essa questão, eu sempre falo, porque a pessoa que quer começar trabalhar com dados, não pega um dado aleatório que você de repente não entende a base de dados, né? Ou porque de repente ela está com informações faltantes, isso até tem no Kaggle, várias variáveis que você não entende o que que é, mas às vezes você até sabe o que que são as variáveis, mas é de uma temática que você não tem especialidade. E claro, você até pode fazer ali uma análise descritiva e tal, mas você não vai conseguir extrair tantos insights como se você tivesse conhecimento de causa. Porque você vai ver, então a média daqui dessa variável é X, sei lá, a distribuição está assim, a correlação é positiva. Mas você, né, como a sua questão, né, com dados do Enem, para ver se tem diferença de gêneros, por exemplo, como já é uma questão que te atraía, você já foi assim esmiuçar e de repente você fez uma diferença também entre os gêneros por raça, por idade, por nota, e já foi lá cavucar porque você estava muito curiosa em querer saber aquilo. Sei lá, tô chutando, né? Mas Mas foi isso mesmo, Fê. tem esse ponto, assim, quando você entende, é o que eu falo, pô, você gosta muito de filme, você entende tudo, sabe o nome dos atores, você gosta de ver Noite de Oscar, pô, tem dados de filmes no Kaggle, ou, sei lá, você tem um apartamento que você faz Airbnb. E aí você quer saber mais como é que funciona o comportamento, tal, até para melhorar o seu negócio, né, digamos assim, tem os dados abertos aí do Airbnb que você pode analisar. Então, tenta se relacionar. Eu acho que vai trazer muito insights mais ricos. E você falou, né, que você tinha o projeto do Python engavetado, né? Uma coisa que um dia eu vou fazer no futuro. E aí você é, começou, né, com dados do Kaggle, pela sua historinha e tal. E aí, como é que se desencadeou isso? Foi, comecei a estudar, peguei, desengavetei o Python, abri o Kaggle, essa moça, Marcela, pôs um post no LinkedIn, vou entrar nessa e ver o que essa comunidade, o que vai surgir daí. Nesse momento na sua vida, assim, o que aconteceu, né? O que está passando pela sua cabeça e como daí você acabou fazendo uma transição mesmo, né? Como é que foi esse processo? Sim. Não foi estruturado, foi assim, não tive momento que eu falei, estou em transição de carreira ou quero fazer transição de carreira. Para mim, eu queria estudar algo, né, ali era um projeto engavetado, e vi nesse momento, né, de isolamento e tal, a possibilidade de licença maternidade de estudar. E comecei a estudar. E esses projetos, peguei um projeto, fiz um projeto com notas do Enem, né? Aí depois fiz um projeto
de diversidade nas vereadoras eleitas no Brasil. E aí comecei a fazer vários projetos, assim, e comecei a escrever sobre isso. Mas, assim, nada muito estruturado, sabe? Não tinha... Porque como eu não tinha objetivo, assim, de, putz, quero mudar de área, eu não tracei um plano, né? Um roadmap, assim, putz, eu vou começar a fazer isso aqui, vou ativar meu LinkedIn. Eu voltei a ativar no LinkedIn porque muitos conteúdos eram publicados no LinkedIn, até hoje são, né? A gente vê muita coisa, assim, da área de dados no LinkedIn. E aí voltei para o LinkedIn. Eu estava um pouco longe do LinkedIn, né, quando eu estava no terceiro setor, porque não sei agora, mas na época não era muito usado. E aí comecei a fazer esses projetos e gostei muito, assim, me inscrevi em vários cursos, comecei a fazer várias aulas, um monte de oficina, via, nossa, muitos, muitos vídeos no YouTube, assim, sem querer eu fiz a transição de carreira, assim, mas basicamente por vídeos no YouTube. E aqui, assim, minha indicação, né, um canal que me acompanhou muito, nesse comecinho foi programação dinâmica, principalmente os vídeos da Kizzy. Já Kizzy até, já passou por aqui. Muito já até, maravilhosa. já até escrevi isso para eles, para ela e para o Alisson. É, mas, nossa, ela me acompanhou, assim, muito sem saber. Eu via muitos vídeos, assim, tinha dúvidas, perguntava as coisas nos comentários no YouTube. E ela me respondia, falava, nossa, que legal. E aí eu fui desenvolvendo esses projetos, né? E me inscrevendo nos cursos, em cursos, em cursos. E um dia, essa história é engraçada, eu me inscrevi num curso, eu estava na cama, amamentando, e me inscrevi num curso de tecnologia, assim, não lembro exatamente o nome do programa, mas era um curso de tecnologia. E aí me inscrevi, porque eu me inscrevi assim, não recomendo fazer desse jeito que eu fiz, tá, gente? Eu ia me inscrevendo em tudo, assim, ia fazendo os vídeos que eram sugeridos no YouTube, eu ia meio seguindo. Eu não tinha uma rota. Eu Uma só fui, estratégia. não tinha. Mas porque eu não tinha esse objetivo de fazer transição de carreira, né? Então, estava ali estudando. Esse era meu processo de aprendizado, assim, e de estudo. E aí me inscrevi nesse curso, e aí eles me pediram para enviar uns documentos e tal. Falei, ah, beleza, enviei. E para mim, assim, enviar documentos para fazer um curso estava tranquilo, porque eu já tinha tentado várias bolsas, né, de vários outros cursos. E aí depois, envia um vídeo falando, aí enviei o vídeo. E aí depois me pediram mais uma etapa, assim, você vai participar de uma entrevista. Eu falei, gente, tá muito esquisito isso. E aí eu cheguei na etapa final, assim, e aí eles falaram assim, então a proposta é essa. Não era um curso, era essa vaga para participar do StarTech, aí é o nome do programa, na Ambev Tech, para entrar como ou front-end lá, voltado para React, ou para QA, né? Para QA. E, e eu passei nesse processo. Despretensiosamente, na cama amamentando, você clicou e E eu foi. comecei a fazer as coisas, assim, enviei as coisas, aí tinha um projeto lá, você precisava enviar, enviei. Mas assim, eu não imaginava, até porque eu acho que eu não teria me inscrito e feito as etapas para um processo seletivo para atuar como front-end. Não tem nada a ver comigo, assim, eu não gosto, não faz muito, assim, o meu perfil. E aí eu passei, falei, eita, e agora, né, assim, tava muito bem, né, onde eu trabalhava, assim, eu tava feliz. Mas falei assim, gente, eu acho que eu gostei tanto de trabalhar com dados, né, estudar e tal. Eu acho que eu vou estar mais próxima de dados se eu for para a área de tecnologia, né? Ainda que com programação, né, tipo, como dev, eu acho que lá eu vou estar mais próxima. E eu fui, sim, cara, coragem, fui. E assim foi meio um pouco a jornada, assim, eu fiquei um tempo lá, como dev, terminei esse processo de formação e entrei na Hotmart. Logo, fiquei acho que 9 meses e entrei na Hotmart para atuar no que eu queria atuar de fato, né, que é na área de dados.
E cá estou. E como que foi entrar na Hotmart? Você, eu pergunto porque você falou que você trabalhava com dados do Kaggle, né? E buscando o que realmente tinha interesse, uma conexão com você, e você via dados de vendas que não era muito distante da sua realidade. E a Hotmart ela tem dados de vendas, né? E como que foi isso para você, assim? Eu acho que assim, esse momento na BevTech foi muito bom para mim, para essa minha adaptação, sabe? Até para eu entender, nossa, muitas coisas do mundo corporativo que eu não sabia, porque não faziam parte da minha rotina no terceiro setor, né? Até, sei lá, de ritos, assim, sabe? Para mim, estavam muito distantes da minha realidade lá. E aí eu fui aprendendo bastante, assim, esse momento na WebTech, eu não atuei na área que eu queria atuar, e eu entrei lá já sabendo disso, mas eu acho que eu aprendi muito, assim, foi um momento que eu me preparei bastante para entrar de cabeça, né, assim, numa empresa do tamanho da Hotmart, né. E hoje, assim, trabalho lá na Hotmart, a gente trabalha muito com dados de venda, de comprador e tal. E eu adoro, assim, pegar uma análise, um estudo e transformar, buscar o dado, né? Transformar o dado no insight. Nossa, é muito legal, assim, é muito legal. Independente de ser de venda, às vezes eu pego algumas coisas mais de comportamento, mas é muito legal, assim. Você acabou adquirindo gosto, né? Nem questão de gosto, mas assim, você talvez evitava esse tipo de dados porque você não tinha conhecimento e acabou caindo nessa área. E aí você descobriu que é legal, porque você busca insights, né? Rolou essa questão? Ah, rolou, mas assim, foi meio no processo, sabe? Acho que eu não sei se eu sou, eu brinco assim, às vezes as pessoas me perguntam, Mário, mas como que você fez? Eu falo assim, gente, eu não sei não sei se o meu jeito foi o ideal, porque eu não tracei muito, sabe, assim, essa rota. Eu contando, parece que você vê uma linearidade, assim, que na verdade as coisas foram meio acontecendo de fato, sabe? Eu não, é, se me falassem lá atrás, putz, você vai querer trabalhar no mundo corporativo, numa empresa que trabalhando, sei lá, na área de dados, com dados de venda, eu falo assim, gente, vocês estão doidos? Assim, imagina, nunca. Eu? Eu nunca. E é muito legal, assim, eu adoro, adoro, adoro. Faço os estudos, as análises e gosto bastante, assim, sabe, de mergulhar no problema, fico ali destrinchando aquele problema. E acho que a gente leva isso assim para qualquer área, né? Quando a gente quer isso, para mim, transformar às vezes um dado, às vezes esse dado nem está tão estruturado, mas transformar esse dado em algo maior, ver essa mágica, assim, ver você fazendo isso, nossa, aí independente do assunto, sabe? Acho que no começo faz muito sentido você pegar algo que é muito familiar para você. Mas depois, a magia tá no processo, sabe? Assim, e não tá necessariamente no que ali, né? No que você tá, no dado em si que você tá trabalhando. Até porque é bom você começar, como você disse, né, numa área que você está acostumado e tal, mas existe toda a questão de você aprender coisas novas, sair da sua zona de conforto, se desenvolver. Você, a princípio, não buscava esse tipo de dados por não, sei lá, não ser o mais atraente para você, mas você, hoje em dia, trabalha e gera insights e você vê valor. E você está aprendendo coisas novas que alguns anos atrás você não sabia, né? Eu acredito que você está aprendendo cada dia mais e mais e mais, afinal, a gente tem que estar sempre se atualizando nessa área, certo? Sim, sim. Lá na Hotmart a gente tem um mantra que eu gosto bastante, que é aprenda algo novo todo dia. E de fato, assim, todo dia, todo dia é olhar e falar assim, eu não faço ideia de como eu resolvo isso. Todos os dias isso acontece. Assim, putz, mas vamos lá, vamos aprender. E todo dia, assim, aprendo algo novo. E acho que isso, assim, é muito da Hotmart, né, do meu trabalho lá. E acho que é uma possibilidade do mundo, do universo, né, do mercado de dados, que é muito legal. A gente poder aprender mesmo, assim, as coisas.
Primeiro que é muita coisa, né, como a gente já falou, e as coisas estão mudando. Então, o que funcionava há 6 meses atrás, é, pode ser que seja um pouco diferente agora, né? Pode ser que tenha sofrido alguma alteração e tal. E agora, vamos fazer esse diferente? Mas como que você faz diferente? Não sei. Putz, então vamos lá. Então vamos começar do zero. E aí pegar e... Nossa, isso é muito mágico, assim. Para mim, eu gosto, né, desse ambiente mais dinâmico. Então, ter algo para aprender sempre, né? Algo novo, putz, é muito legal. Você falou sobre isso do aprender algo novo todo dia. Eu vou até puxar um gancho que eu tenho. Esse livrinho, que eu estava despretensiosamente numa loja e encontrei esse livrinho, que é Faça uma coisa todo dia que te apavore, né? Que você tenha medo. Então é um livrinho, é uma coisa meio motivacional, né, e tal, mas eu achei assim que relaciona com o que você falou, né? Aprenda algo novo todo dia. Ou você pode até se tirar totalmente da zona de conforto e fazer algo que te assuste, né? Sim. Porque assim realmente é uma forma de você sair da zona de conforto. Você mencionou o programação dinâmica, então vamos começar a hora das sugestões. Quero que você sugira algum perfil ou um outro canal que você gostaria de compartilhar aqui e trazer como inspiração para pessoas porque te inspiraram, e também uma sugestão de um livro. Tá, legal. Vou puxar, não é um perfil, né? Vou puxar a sardinha para a comunidade, né? Então, mesmo, sim, mulheres indico super estarem presentes no Discord. Só pesquisar no nosso LinkedIn, no Instagram, Mulheres em Dados. O nosso LinkedIn e o Instagram, eles são abertos para homens e mulheres. A gente posta bastante coisa, tem bastante coisa rolando. Então, assim, corram. Andar junto é muito melhor do que andar sozinho. Programação dinâmica, né, que me fez bastante companhia, né, nessa trajetória. E um livro. Vou citar a minha. Deixa eu ver, está até aqui, ó. A minha. Não tem como, né? Ser um diferente. Que é o storytelling com dados. É, eu gosto De muito. cabeceira. Total, assim, eu uso sempre. É, acho que ela traz muito esse viés, assim, de a forma como a gente conta importa muito, né? Às vezes importa quase o mesmo do que a gente está mostrando, né? Se a gente não sabe apresentar esse dado para uma área de negócios que vai tomar decisão, não adiantou nada a análise, né? Então, e ela também, né, não vem da, da área tech, né, assim, de uma área mais exatas, e ela vai contando, né, como que a gente... E o livro é super didático, assim, eu adoro, adoro, adoro. É de cabeceira total. Vou fazer uma análise, venho, puxo aquilo. Tem várias marcações, eu puxo, venho. Esse realmente é um livro que eu sempre recomendo, o pessoal aqui no Shortcast recomenda, mas eu gosto que continue recomendando, porque quem ainda não se convenceu, quem sabe dessa vez se convence e adquire esse livro realmente, né? Se todo mundo fala bem, é porque o bichinho é bom. Ele é bom demais, ele é bom demais. Tem até o outro dela que eu também tenho aqui, que é o Vamos Praticar, né, que ele é bem legal. Acho que ele é uma extensão um pouco desse, né? Mas começaria com certeza por esse, que assim, precisa ter em casa. Precisa ter. Inclusive, eu tenho os meus dois estão ali, ó. Storytelling e o Let's Practice, que é esse azul. Mari, então agora convido o pessoal para te acompanhar no seu perfil, faz o seu jabá. Ah, sou ruim com isso, viu, Fê? Nem apareço muito nas redes. Eu vi um post que era bem legal, que ele falava assim, nossa, a pessoa que está por trás desse perfil nas redes nossa, ser tudo isso dá um trabalho danado. Eu acho que é um pouco disso, assim. Mas no LinkedIn, vocês conseguem me encontrar como Mariana Rufino. Mariana Rufino, se colocar Hotmart lá aparece junto, né? No Instagram, Mari Rufino G, Mari underline Rufino underline G.
Aparentemente existem muitas Marianas Rufinos aí no, nesse mundão. É, e é isso, assim, acho que eu adoro conversar, o papo, assim, vai fluindo. Então, se quiser marcar um café, eu adoro apoiar mulheres, principalmente, né, que estão começando nessa área. Então, assim, super aberta a porta. Se quiserem marcar um papo, um café virtual, presencial aqui em São Paulo, estamos aí. E é isso. Ai, que legal. Eu adoro essas pessoas que se colocam à disposição, né? E você tem experiência nisso, né? Por você estar na comunidade, que é uma comunidade focada em troca, em aprendizagem, em mentoria. Então, eu acho o máximo toda essa ideia desse grupo. Acho muito legal. E, mais uma vez, agradecer por você estar aqui, ter doado um tempinho seu e compartilhar sobre a sua história, a sua trajetória, e dicas, né? E eu fico muito feliz que você esteja aqui. Muito obrigada. Ah, obrigada a você, Fê. Falei no começo, né, quando a gente ainda não tava gravando, consumi muito dos seus conteúdos, né, nesse processo, quando estava estudando análise de dados ali, com aqueles dados do Enem. Gente, eu não sei, não lembro nada disso, eu lembro de ter visto moda no ensino médio, não lembro direito, e muita gente indicou, né, seu perfil, seu canal. Então, super obrigada também por ser essa referência na área. Uma mulher, né, que é referência na área, a gente precisa muito disso. E que a gente continue aí se fortalecendo. Ai, obrigada. Então é isso, até a próxima. Tchauzinho. Obrigada.